Dando continuidade aqui, através desse vídeo, parte 2, o segredo das 5 fases psicossexuais do desenvolvimento. A fase fálica, a terceira fase, ela compreende ali o período entre 3 e 6 anos de idade. É quando acontece a descoberta da sexualidade e quando também se percebe alguns traços do complexo de Édipo. Aqui no meu canal no YouTube, eu tenho um vídeo que eu falo sobre o complexo de Édipo. Se você quer saber mais sobre isso, é só colocar complexo de Édipo e o meu nome lá, Shafiq, ou visite o meu canal e você vai encontrar lá. Em relação à fase fálica, se uma criança enfrenta conflitos de traumas relacionados à sua sexualidade ou à aceitação da sua identidade, ela pode desenvolver fixações na fase fálica. A fixação na fase fálica refere a padrões de comportamentos, pensamentos ou emoções que indicam uma estagnação ou regressão. As fixações fálicas referem-se a padrões de comportamento, pensamento ou emoções que indicam uma estagnação ou regressão na fase fálica do desenvolvimento psicossexual, de acordo com como leciona o Dr. Sigmund Freud. Algumas características comuns associadas à fixação na fase fálica podem incluir, entre outras coisas, o narcisismo excessivo. Narcisismo, todos nós passamos por essa fase, mas o narcisismo excessivo é uma fixação fálica que pode resultar em um foco excessivo no próprio corpo ou nas características físicas. Pessoas que gostam muito de estar se exibindo, buscando constantemente a validação, a admiração dos outros, através de chamar a atenção para a sua imagem pessoal, de forma exacerbada, Ela gosta de muito holofote, gosta de muita luz. Ela também desenvolve uma competitividade exagerada. Pode-se observar uma competitividade intensa e uma necessidade de provar superioridade em várias áreas. Então, tudo que você fala, ela faz melhor, ela tem mais, ela conseguiu ir além, ela está sempre disputando e mostrando como ela é mais e mais e mais do que as outras pessoas, E incluindo também na questão da sua sexualidade, conquistas profissionais ou no status social. Outra característica dessa fixação na fase fálica é o exibicionismo, quando os indivíduos com fixações na fase fálica podem exibir comportamentos de exposição ou desejo de chamar atenção para seus genitais, para partes íntimas do seu corpo, e também eles adotam comportamentos sexuais ou realizações pessoais como uma forma de compensar o sentimento de inferioridade. A inveja do pênis é outra característica muito marcante em quem tem a fixação na fase fálica, e isso geralmente em homens acontece de uma forma que pode ser expressa através de sentimentos de inadequação, de ciúmes exagerados, o desejo de possuir as características físicas ou o poder associados a pessoas de poder, de renome, de status social. Nas mulheres já pode ocorrer a questão da frigidez. Sim, a frigidez pode ser uma fixação na fase fálica, um transtorno dessa fase do desenvolvimento que compreende ali a faixa etária de 3 a 6 anos de idade. Para as mulheres, ela pode resultar em dificuldade de experimentar prazer sexual ou intimidade emocional, devido a uma identificação excessiva com a figura masculina, uma busca constante por validação externa. Também é característica da fixação na fase fálica a rivalidade e a hostilidade. Pode haver uma tendência a rivalizar com pessoas do mesmo sexo e a sentir hostilidade em relação ao sexo oposto, especialmente em contextos de relacionamento ou de competição, seja no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente social. Uma outra característica que também é marcante no narcisista é a falta de empatia. Eu também tenho um vídeo aqui que eu fiz com o título Desmascarando os Narcisistas, Então está aqui no meu canal do YouTube, onde eu
destrincho um pouco mais ali sobre a ótica da psicanálise, o desenvolvimento psicossexual, e a fase narcísica e algumas características proeminentes desse transtorno, tá? A falta de empatia é também uma característica da fixação na fase fálica e pode estar associada à falta de consideração pelos sentimentos e necessidades das outras pessoas, devido à obsessão para o próprio corpo, né, consigo mesmo, ou o desejo e a necessidade de autoafirmação. Então, uma dica aí para os pais e cuidadores em relação às crianças nessa faixa etária de 3 a 6 anos, para que elas se desenvolvam de forma saudável, adequada, primeiro, esteja aberto para responder às curiosidades sexuais e de maneira honesta e adequada para a idade. Não fica enrolando não, mas também não pode ser uma coisa assim muito explícita, né? Tem que achar um meio termo aí, na linguagem adequada, explicar somente aquilo que a criança precisa saber. Promover uma atitude positiva em relação ao corpo e à sexualidade, sem reprimir de maneira ostensiva e exagerada, ou envergonhar a pessoa através das suas expressões sexuais naturais. É preciso não incentivar, colocar a criança aí para ficar se exibindo, rebolando, dançando essas músicas aí da moda, não é? E sexualizando a criança, também vestindo a criança como um adulto, né? Uma criança pequena aí de 3 a 6 anos, já com roupas, salto altos, batons, bolsas, como se fosse um adulto. Deixa a criança ser adulta, ok? Sem despertar a questão da sexualidade, mas também sem reprimir. Ajude o seu filho a desenvolver habilidades de resolução de conflitos e a lidar com sentimentos de ciúme e de competição. É muito interessante colocar a criança para brincar com outras crianças, mas de forma colaborativa, para inibir essa coisa da competitividade, tá? Então, as interações sociais mais amenas, mais harmoniosas, mais integradas, elas são mais indicadas nessa faixa etária. Ofereça oportunidade para as brincadeiras e atividades que estimulem a imaginação e a criatividade. Estabeleça limites claros e consistentes para orientar o comportamento da criança e promover o desenvolvimento saudável da sua identidade. Então, aí algumas dicas, características da fase fálica, da fixação nessa faixa etária de 3 a 6 anos de idade, e também umas dicas para os pais de como lidar com isso. Vamos entrar agora no período de latência, que compreende a faixa etária dos 6 anos até a puberdade. A puberdade nas meninas pode acontecer entre os 10 e 14 anos, mais ou menos essa faixa etária. E nos meninos de 12 a 16 anos de idade, ok? Se tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu te respondo, tá bom? Já aproveita e já deixa o seu like aí, dá trabalho fazer esses vídeos, deixa o seu like, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, tá bom? E você que é perto de Sete Lagoas, agora no mês de março do ano 2024, nós estamos abrindo uma turma presencial para o curso de formação clássica em psicanálise pelo tripé psicanalítico, tá? Que tem análise didática, análise terapêutica e análise de supervisão. Aí, em média, 2 anos, com uma condição muito especial para você, que é formado em qualquer área do conhecimento, tem um curso superior, você pode fazer o curso de psicanálise. Entre em contato com os telefones que estão aqui no descritivo desse vídeo, tá bom? Manda um e-mail que a gente manda aí as informações para você. Então, no período de latência, é um período marcado pela supressão dos impulsos sexuais. O foco está nas atividades escolares e sociais. Se uma criança enfrenta ansiedade crônica durante o período de latência, pode desenvolver sintomas psicossomáticos, como dores de cabeça e problemas na pele. As fixações na fase de latência, de acordo com a teoria de Freud,
podem manifestar-se de várias maneiras e incluir uma série de características. Algumas dessas características eu vou citar aqui para você agora. Atividades de aprendizado intenso. Então, a fixação na fase de latência, ela é demonstrada através daquela dedicação crônica, intensa, em relação a estudo. Qualquer atividade social, estudo. Então, é a pessoa que não para de fazer curso, só fazendo curso. Ou seja, ela ainda está vivenciando de forma ficcionada a supressão dos seus impulsos sexuais, tá? Também, o foco no desempenho escolar pode desenvolver uma fixação no desempenho acadêmico, buscando constantemente a aprovação e reconhecimento dos professores, dos colegas e pais, por meio das notas altas e conquistas acadêmicas, né? Tudo isso como uma forma de escapar dos conflitos emocionais ou desafios do mundo externo. As relações também de amizade intensa, né? Aquela paixão por um amigo, uma amiga, tá? Aquela coisa de uma amizade que você percebe que está indo muito além da normalidade. As crianças podem desenvolver fixação em relações à amizade, buscando estabelecer vínculos fortes com seus amigos e colegas, como uma forma de buscar apoio emocional e também pertencimento social. Outra característica de fixação na fase de latência é o interesse pela cultura, eventos culturais de modo geral, artístico, né, a música, os shows, a arte, a pintura, a escrita, tudo isso. Isso, quando a criança ela passa de uma forma turbulenta, com alguns transtornos nessa fase de latência, ela acaba desenvolvendo um gosto pela música, pela literatura, pela arte, como uma forma de expressão criativa e um escapismo emocional. É uma forma de não lidar com aquela emoção angustiante. Ela vai desenvolver essas características, tá? Ela vai focar a sua atenção, a sua libido nessas atividades em supressão aos seus impulsos sexual. Então, isso é uma característica da fixação na fase de latência. Também a exploração da identidade pessoal, quando, durante a fase de latência, as crianças podem começar a explorar e desenvolver sua identidade pessoal, experimentando com diferentes papéis sociais, interesses, hobbies, como parte do processo de formação da sua identidade. A ansiedade sobre o corpo e a sexualidade também pode desenvolver fixações na fase da latência, e isso tem a ver com interesses, desejos, necessidades, curiosidades e também angústias em relação ao seu corpo e à sua sexualidade, manifestando ansiedade ou preocupação em relação a mudanças físicas ou questões relacionadas à puberdade, né? Puberdade, falei aí no vídeo, o nome puberdade vem de pubs, que quer dizer pelos pubianos, né? Então, puberdade é aquela fase em que não é nem criança, também não é adulto. Então, está na fase da maturação sexual e na transição. É uma espécie de fase de canícula. Não é uma coisa nem a outra. É uma fase de transição para uma nova forma de existência. As dicas para os pais e cuidadores em relação a essa faixa etária de 6 anos até a puberdade, lembrando, nas meninas de 10 a 14 anos, nos meninos de 12 a 16 anos, então é promover um ambiente de aprendizado estimulante e desafiador para apoiar o desenvolvimento intelectual, mas também social da criança. Também estar disponível para ouvir e conversar com seus filhos sobre preocupações, medos e interesses em relação ao seu corpo, ao seu desenvolvimento, a questões da sexualidade, mas sem julgamento, sem muita promiscuidade, muita abertura, muito liberalismo, porque isso também acaba atiçando a curiosidade e provocando um estímulo maior do que o necessário, tá? Uma overdose dessas informações, mas também não julgando, não reprimindo, para que não haja um desenvolvimento inadequado.
Incentive a participação em atividades extracurriculares e hobbies que explorem os talentos das crianças. Estimule o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, incentivando a empatia, a cooperação e o respeito pelos outros. É uma forma também de elaborar ali alguns exageros, alguns resquícios da fase narcísica em que se torna prejudicial, né, ao convívio social dessas crianças. Esteja atento a sinais de estresse ou ansiedade e ofereça apoio emocional e orientação conforme necessário. A última das 5 fases do desenvolvimento psicossexual é a fase genital. Também compreende a faixa etária da puberdade em diante. A palavra puberdade, ela tem origem etimológica no latim pubertas. O termo pubertas é derivado do adjetivo pubis, que significa pubis, ou pelos pubianos. Assim, puberdade refere-se à fase do desenvolvimento humano em que ocorre o surgimento dos caracteres sexuais secundários e a maturação sexual, marcando a transição da infância para a vida adulta. Portanto, a origem da palavra puberdade está intimamente relacionada à ideia de atingir a maturidade sexual e a vida adulta. Então, é a fase marcada pelo despertar da sexualidade adulta, a busca por relacionamentos íntimos, começam a ter aquelas paixões platônicas, né? Problemas nessa fase podem acontecer por traumas relacionados a experiências sexuais ou disfunções familiares durante a adolescência, causando fixações genitais e problemas de relacionamento na vida adulta. Então, todo problema de relacionamento sexual na vida adulta, ela pode ter um princípio ou alguma circunstância nessa fase da puberdade dentro de uma disruptura da estrutura familiar, alguma coisa nesse tipo, algum trauma, alguma coisa que nessa fase acometeu a pessoa e então ela desenvolve uma fixação na fase genital e posteriormente ela terá problemas nas questões dos relacionamentos íntimos, tá? A fixação na fase genital, de acordo com a teoria de Freud, pode manifestar-se de diversas maneiras e incluir uma série de características. Algumas delas, por exemplo, a busca excessiva por prazer sexual. Indivíduos com fixação na fase genital, eles podem demonstrar uma busca constante por parceiros sexuais, porque ele está sempre buscando a gratificação e experiências prazerosas, muitas vezes priorizando o prazer físico em detrimento de outros aspectos da vida. Então, uma pessoa extremamente idílica, né? A promiscuidade ou dificuldade em estabelecer relacionamentos íntimos mais sérios, mais comprometidos, né? Pode haver uma tendência à promiscuidade ou à dificuldade em estabelecer relacionamentos duradouros devido a uma busca incessante por novas experiências sexuais ou um medo daquele compromisso social do namoro sério, do noivado, de um casamento ou mesmo de uma relação estável, né, uma união estável. Ela pode assustar um pouco a pessoa que teve algum transtorno familiar ou disruptura familiar na fase genital, que compreende ali a fase da adolescência, tá? Que é quando vem o retorno do recalcado. Então, enquanto na fase da latência há uma supressão da energia sexual, dos impulsos sexuais, na fase genital, esses impulsos ele vem com uma intensidade muito forte, tá? E dá origem a essa impulsividade sexual de forma exagerada, que é também uma característica da fixação na fase genital. Pode haver uma tendência a essa impulsividade sexual manifestada em comportamentos como a infidelidade, porque procuram muitos parceiros, muitas parceiras, sexo casual sem compromisso ou envolvimento em atividades sexuais de alto risco sem qualquer cuidado, se expondo a outra pessoa sem considerar as consequências desse ato, né? Também a necessidade de validar a identidade através do sexo. Algumas pessoas com fixação
na fase genital, ela pode buscar validar a sua identidade e a autoestima através de atividade sexual exagerada. Então, ela fica com vários parceiros, muda de parceiro com uma frequência muito alta, né? Usando isso de forma a se sentir desejável ou poderosa. Então, isso tem muito a ver com a fixação na fase genital. A idealização do parceiro sexual. Não existe o parceiro ideal, né? Isso é fruto da mente, né? Da criatividade e também da ingenuidade da pessoa de idealizar um parceiro sexual, mas é uma fantasia, porque tem uma tendência de projetar naquele parceiro a qualidade ou os atributos que não correspondem à realidade, o que pode levar a decepções e conflitos nos relacionamentos, muita cobrança, muita comparação, né, muitas decepções, e a pessoa fica muito estressada, fica decepcionada, entra em parafuso, fica com tristeza exagerada, né, descompensa emocionalmente, e isso vai só demonstrar também uma outra característica, que é a dificuldade de lidar com as frustrações sexuais no relacionamento. E indivíduos com fixação na fase genital podem ter dificuldade em lidar com essas frustrações, reagindo de forma exagerada a qualquer impedimento ou obstáculo ao seu desejo sexual. Tá? São pessoas que são intensamente ligadas nos seus objetivos e de forma muito sensualizada ou sexualizada, no modo de vestir, o modo de andar, o modo de se relacionar com as pessoas. Ela usa o sexo e o apelo sexual do seu corpo, da sua aparência, da sua sensualidade, para poder atrair e dominar o parceiro. As dicas para os pais e cuidadores para que o adolescente passe por uma fase genital de forma adequada, saudável, por exemplo, fomentar o diálogo aberto e honesto sobre a sexualidade, relacionamentos e saúde sexual. Importante conversar isso com o seu adolescente, tá? Adaptado à maturidade e às necessidades dessa pessoa que está passando por essa fase de transição, que é a puberdade. Nem é criança, nem é adulto, tá? Então, entenda um pouquinho, compreenda, tenha compaixão, muito cuidado, muito zelo, principalmente muito amor e acolhimento. Forneça as informações precisas e confiáveis sobre contracepção, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e consentimento sexual. Apoie a independência e autonomia do adolescente enquanto permanece disponível para apoiá-los em suas necessidades ou variações emocionais. Okay? Isso é muito importante para que a pessoa passe dessa fase de forma muito saudável. Promova uma atitude saudável em relação ao corpo e à imagem corporal, valorizando a diversidade e a autoaceitação. Pessoas que têm baixa autoestima, pessoas que são bonitas, pessoas que têm um corpo malhado, mas não se percebem como bonitas e saradas, né, como pessoas que estão saudáveis, ela tem uma distorção da sua imagem visual ou da sua imagem pessoal, elas têm uma fixação nessa fase genital, né? Elas passaram por algum transtorno, algum distúrbio, né, nesse momento, nessa fase de sua vida, e ela desenvolveu então essa distorção na percepção da sua identidade, da sua imagem pessoal. Estabeleça limites claros em relação ao comportamento sexual e ao uso da tecnologia enquanto promove o desenvolvimento de habilidades de tomada de decisão responsável. Muito bem, quero agradecer a sua participação, deixe o seu like, compartilha, curta esse vídeo, e para saber mais sobre os nossos cursos e o nosso instituto, deixe aqui o seu recado ou entre em contato pelo telefone que está aqui na sua tela. Tá bom? Até o próximo vídeo. Muito obrigado.